A paz do Senhor, queridos. Amém? Todos aleluiados? Aleluiado é abençoado, é estágio de alegria, né? Que privilégio estar com vocês aqui, voltar a essa casa que marcou minha história também, né? Cheguei em Sinop em 2003, janeiro de 2003, pastor Euclides, né? E eu vim para o Confrajovem aqui, né? Primeira experiência foi o quê? O Confrajovem, depois Noite das Cabanas, né? Dormia nos colégios, né? Tinha comunhão com os irmãos. Aqui foi um momento muito bom, bênção, experiências com Deus que eu tive nesse lugar. Meu filho, né, o primogênito, tomava banho, né? Junto com a filha da Vandinha nessas torneiras aí, ó. Enquanto a gente estava aqui, né, sendo ministrado, ele estava aprontando aí. Hoje estão servindo na igreja, né? Gustavo é músico, tá lá em Peixoto, e depois de Peixoto vai para Matupá, serviu o pastor Giovanni. Ana Júlia está aqui comigo, né? Ajuda lá na mídia da igreja também. E minha esposa Débora, né? Que me pastoreia, que cuida de mim. E nessa noite nós estamos aqui alegres para falar um pouco sobre discipulado para a juventude. Trabalhei pouco com juventude, quase 27 anos. Transicionei os jovens agora há pouco, né? Assim, ia ficar aquele camarada experiente, sem cabelo, andando de All-Star, né? Quase. Falei, pastor, já não consigo acompanhar essa galera mais, né? Em vigílias, a energia deles, né? Nós transicionamos, né, finalzinho do ano, para um jovem aleluiado, Roger, companheiro, né, de turma ali do Diego, fazendo seminário, né? E nós transicionamos, mais quase 27 anos, né? Venho trabalhando desde os 15 anos com adolescentes, jovens, e a gente vem desenvolvendo esse trabalho de discipulado. Eu falo assim que eu não sou um pastor dos púlpitos, eu sou um pastor dos bastidores. O púlpito é só consequência daquilo que a gente faz nos bastidores. Eu falo hoje para o pastor Josué, eu falo assim, pastor, se o senhor quiser me deixar só fazendo discipulado, aconselhando, visitando, tá ótimo para mim. Ele fala, não, pastor tem que pregar, tem que estar ali no púlpito e tal. Mas nós gostamos e amamos discipulado, nós transpiramos discipulado. E eu quero falar um pouquinho nessa noite com você, eu quero pedir para você, jovem, aí abrir a sua Bíblia, né, ou aí no seu celular, né, Atos 6, versículo 1 a 7, quero ministrar algo aleluiado aos nossos corações nessa noite, um texto bem conhecido de todos nós, mas é um texto que nós vamos meditar, extrair algumas coisas, fazer um paralelo com o discipulado. Atos 6, versículo 1 a seguir diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedientes à fé. Eu quero enfatizar o versículo 7, fala assim: assim a palavra de Deus se espalhava
e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Até aqui. Queridos, quem que era Estevão? Estevão era um dos 7 que foram escolhidos para servir à mesa. Ou seja, era um diácono. Pelo que nós lemos aqui no texto, a função de Estevão ia além de ser um diácono. Para ele ser escolhido, primeiramente ele passou por um discipulado. A gente não escolhe, né, um discipulador ou alguém para liderar um ministério, né, sem essa pessoa ter passado por uma prova, sem essa pessoa ter o que? Ser ensinado, instruído. Assim como o pastor Euclides falou aqui, eu fui discipulado pelo pastor Josué. E nesse discipulado foi além o que? De tempo de mesa, foi além o que? De lições, mas foi o que? Práticas. E quantas vezes eu tive que expulsar demônio junto com o meu pastor? Quantas vezes eu tive que fazer visita junto com o meu pastor? Quantas vezes eu tive que arrastar cadeira no lombo, né? Para organizar a noite das cabanas com o meu pastor? Quantas vezes eu tive que ajudar ele a fazer decoração, né, em retiro? E tudo isso faz parte do discipulado. Isso vai forjando o que? O caráter do discípulo e preparando ele para o que? Liderar, se tornar um líder. E Estevão, ele era essa pessoa. Então quando nós vamos ler aqui, a gente acha assim, não, escolheu 7 pessoas ali, né? Um que estava ali no altar, um que estava destacando porque cantava bem, né? Porque, né, era eloquente. Não, é porque já tinha um tempo de caminhada, já tinha um tempo de mesa. E fala que acontece que essa função que Estevão exigiu o quê? Ser o quê? Uma pessoa com poder, uma pessoa ousada e uma pessoa cheia de sabedoria. E tudo isso, querido, acontece dentro do discipulado, porque nós vamos mostrando dentro do discipulado o poder de Deus, o que Deus faz, né, quando Ele começa a transformar a vida de uma pessoa. Nós vamos mostrando que o Espírito Santo é algo que nos capacita, né? O Espírito Santo é uma pessoa que além o que de aprimorar os nossos talentos, ele também libera dons sobre a nossa vida. E entre esses dons está o que? A ousadia, para você o que? Fazer discípulos, para você pregar a esses discípulos, porque eu falei, tudo começa nos bastidores, para depois vir para cá. Então Estevão era uma pessoa ousada, uma pessoa cheia de sabedoria. E não é uma sabedoria que você adquire o que nos bancos escolares, né, numa universidade, mas é uma sabedoria que ela vem do alto. É uma sabedoria que é delegada por Deus, através do que? Do discipulado. E nós vamos ver isso aqui na vida desse jovem. E a primeira coisa que Estevão era cheio, querido, ele era cheio da palavra de Deus. Escute bem, jovem, né? Estou ministrando aqui para jovens, né? Jovens até 150 anos, né? Então eu estou nessa escala aí. Então olha só, Estevão era um jovem cheio da palavra de Deus. Se você ler o texto, você vai lendo lá Atos 6, você vai lendo todo o capítulo, você vai vendo que ele começa um sermão lá em Abraão e vai percorrendo toda a história do povo de Israel. Então era um jovem que conhecia o que? A palavra de Deus. Era um jovem que conhecia a história do seu povo. Era um jovem que conhecia a história de Jesus. Então ele começa lá em Abraão e ele vai percorrendo toda a história do povo de Israel, dos demais povos, até chegar o que? Na época dele. Então isso começa a demonstrar que o Estevão guardou o que? O seu coração e a sua mente na palavra o que? De Deus. Ele tinha vivo na sua memória todas as promessas do Messias. Aqui demonstra o que? Que era já um discípulo que é de qualidade. Sabe qual que é o problema hoje? O problema hoje é que a nossa geração conhece muito pouco sobre Deus, conhece muito pouco sobre a nossa história. Povo brasileiro, a gente conhece muito pouco sobre a nossa história. A gente conhece muito pouco sobre Deus. A gente conhece muito pouco sobre o que? Os nossos pais espirituais do passado. Esse é o problema da juventude de hoje.
A gente se esquece muito fácil aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus ainda vai fazer. A gente esquece. E por que a gente esquece? Porque a gente não está cheio mais da palavra de Deus. A gente começa a tratar algumas coisas como programa da igreja. Gente, eu estou na Renovada desde os 5 anos de idade. Desde os 5 anos de idade na Renovada. Eu desci as águas aos 15 anos de idade. Então eu fui o quê? Passando por todos os momentos da nossa igreja. Eu fui instruído, sabe onde? Na escola dominical. Só que hoje nós não temos mais escola dominical. Por quê? A sociedade ela muda. Quero abrir um parênteses aqui. A sociedade ela muda, mas Deus não muda. Ele continua o mesmo. E vai continuar o mesmo eternamente. O problema é que nós precisamos, como igreja, a gente precisa se adaptar às novas realidades. Eu tive que conversar com o pastor Josué, com o conselho, porque Sinop ela mudou. Era um tempo que acontece, né? Não sei se de repente Alta Floresta passou por isso, né? Mas eu sou de um tempo lá atrás que o comerciante fechava as portas do seu comércio para almoçar. Ele ia almoçar, tirava um ronco, né? Depois o que? Voltava a abrir a porta do comércio, continuava trabalhando, 6 horas fechava a porta. No domingo não tinha mercado aberto. No domingo às vezes era um mercadinho do bairro, alguma coisa ali, o tio que vende o frango, né, assado, né, o outro ali que vende alguma coisinha, era desse jeito. No passado, então o que acontece? As igrejas trabalhavam com escola bíblica dominical. Por quê? Não tinha comércio aberto, ninguém trabalhava no domingo. Só que as cidades elas vão passando por mudança. E nós tivemos que conversar, né, com o nosso pastor, com o nosso conselho. Falamos, nós precisamos colocar o quê? 2 cultos. Por quê? Tinha pessoas que não estavam conseguindo ir mais o quê? No culto de domingo à noite. Não conseguia mais o quê? Participar da ceia. Por causa do quê? Dos turnos. Alguns trabalham em indústria, outros trabalham, abriu shopping, meu Deus, trabalham em shopping. Outros é policiais. E nós tivemos que abrir 2 cultos. Tivemos que mudar todo o sistema que é de ensino da nossa igreja. E o discipulado ele veio o que? Para flexibilizar. Por quê? As pessoas começaram o quê? Deixar de estudar a palavra. E o jovem também. O jovem ele se dispersa muito fácil, né? 26 anos trabalhando com jovens, a gente dispersa muito fácil. Se não tiver algo que está, né, sendo atrativo para eles, o que acontece? Eles vazam. Então, por que eu estou abrindo esse parênteses aqui? Porque Deus, querido, Ele quer jovens cheios da palavra. Mas como nós podemos ser jovens cheios da palavra, se nós não lemos a Bíblia, se nós não temos tempo de mesa, se a gente não se compromete com a nossa igreja, se a gente não se compromete com os nossos líderes, com os nossos pastores? De repente você vai achar estranho isso que eu vou falar. Mas eu sou de uma época assim, ó, vou viajar, eu ligava para quem? Para o meu pastor. Pastor, estou indo viajar, ora por mim. Pastor, eu vou ficar uns 2 dias sem aparecer na igreja por tal motivo. Isso se chama o quê? Prestar conta. Isso tem dentro do discipulado. Quando nós estamos cheios da palavra, a gente começa a entender o que é prestar conta. E daí voltando aqui, então Estevão era um jovem cheio da palavra. Ele conhecia sobre Deus, ele conhecia sobre a história do povo dele, ele sabia sobre a história de Jesus, ele sabia o que ia acontecer no futuro. Então ele estava impregnado, ele transpirava Jesus Cristo. A pergunta é, será que nós estamos transpirando Jesus Cristo? Será que nós estamos cheios da palavra? Porque eu gosto do discipulado, porque o discipulado que ele deu uma retomada daquilo que se vem perdendo. O discipulado é uma retomada de conhecer Jesus Cristo, conhecer a sua vida, conhecer a sua história, guardar o seu coração, guardar a sua mente na palavra de Deus. O discipulado ele vai além de uma lição. Não importa qual material que você usa. O material que mais tem aí espalhado. O segredo é o discipulador. Se o seu coração
está em Jesus. E se você está cheio da palavra, porque você só pode dar aquilo que você tem. Você só pode dar aquilo que você tem. E por que eu amo o discipulado? Como eu falei, porque o discipulado é você retomar aquilo que está se perdendo, que é a vida na vida, é o estudo da palavra. E o discipulado, o que acontece? Ele vai além de uma lição. Às vezes a gente pensa, uma lição. Não é uma lição. Discipulado é transferência de vida. Você está transferindo o que é a vida de Cristo para outra pessoa. O que o apóstolo Paulo fala? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele está falando, faça o que eu faço, eu estou imitando Cristo. Qual que é a dificuldade hoje da nossa geração? Nossa geração, jovem, né? Estou de tênis branco, pastor Jairo. Nossa geração, qual que é a dificuldade? A dificuldade é imitar Cristo. Sabe por quê? Porque o cristianismo, ele deixou de ser um estilo de vida para ser uma moda. É errado. Tem gente tratando o cristianismo como uma moda, e não é uma moda, é um estilo de vida. Estevão, ele tinha um estilo de vida. Ele foi apedrejado por conta desse estilo de vida. E nós, querido, a partir do momento que nós estamos sendo apedrejados por palavra, às vezes na rede social, às vezes lá na sua faculdade, às vezes lá na sua escola, porque você é cristão, você está cumprindo o ID de forma correta. Nós estamos vivendo numa época difícil. Eu creio que acontece que Jesus Cristo, né, está peneirando, pastor Euclides, está peneirando, para ver quem que é os crentes 007. Porque dentro na universidade, eu não vou falar por questão ética, eu estudei numa universidade, onde que acontece? Eu fui muito atacado, não é porque eu estudei, lá atrás, me formei em 2012, né? Fui muito atacado, porque eu era cristão, e ali o que acontece? Eu passei por uma prova de fogo, para não negar Jesus Cristo, mas infelizmente na minha turma tinha alguns que negaram Jesus Cristo, tem alguns que acontece que entraram crente, e saíram o quê? Afastados da presença de Deus, porque não tinha o estilo de vida de Jesus Cristo. O estilo de vida era o quê? Era mais uma moda. Mas voltando aqui, o que acontece? O discipulado, ele além de uma lição, Estevão estava cheio da palavra por essa razão, porque foi transferido para ele a vida de Cristo através de um discipulado. A gente tem que entrar, ver a história de Estevão entre as entrelinhas, que a gente só olha lá, foi um diácono, mas para chegar até lá, o que acontece? Muita água passou por baixo daquela ponte, muita água passou por baixo daquela ponte. Então Estevão ficou cheio da palavra de Deus, ousado, né? Por quê? Por causa do quê? Da transferência de Cristo na vida dele. E olha só, daí aqui eu quero usar alguns testemunhos. Eu tenho uma discípula, que cada encontro, cada tempo de mesa que eu faço com ela, porque eu discipulo 1 a 1, lá a gente flexibilizou, né? Eu discipulo 1 a 1, eu discipulo em grupo. Eu tenho pessoa que eu discipulo na terça, 8:30 da manhã. Eu tenho pessoa que eu discipulo, né, na quinta-feira, né, 7:30 da manhã. Eu tenho pessoa que eu discipulo na quarta-feira, 3 horas da tarde. Eu tenho pessoa que eu discipulo na segunda-feira. Eu tenho pessoa que eu discipulo, né, na sexta-feira. Eu tenho vários grupos discipulados. Nós flexibilizamos. Eu tenho uma discípula que eu discipulo toda terça-feira, né, 8:30 da manhã lá na igreja. E essa discípula, o que acontece? Cada encontro, eu falei para ela, cada encontro vai ser transferência de Cristo na sua vida. Cada encontro, o que acontece? A palavra, ela vai começar a trabalhar dentro de você, ela vai transformar você. Então eu falo para essa discípula, cada encontro é uma transformação, cada encontro é uma cura. E aquela discípula, o que acontece? Cada encontro ela sai o quê? Com os olhos vermelhos, ao terminar o discipulado, e com o coração ardendo. É a discípula que mais chora. Todo discipulado, 1 hora, o discipulado 1 hora, 1h10,
às vezes 1h20 de discipulado, mas ela entra ali sedenta pela palavra de Deus. E o que acontece? Quando eu vejo, ela já está chorando, e ela sai com o coração ardendo por Cristo, ou seja, a palavra está enchendo a alma dela. E é uma pessoa que acontece, que ela começou já se destacar em várias áreas dentro da igreja, e ela está na igreja desde dezembro. O pastor Euclides ouviu o testemunho dela lá, foi impactante ou não foi? Mas por quê? Cada discipulado que eu inicio, e eu tenho ensinado isso às pessoas que eu tenho discipulado, eu falo assim, se você levar a sério o trilho de discipulado, você dentro de 1 ano a 1 ano e meio, você vai crescer mais que pessoas que estão 10 anos nessa igreja. Porque o comprometimento, porque discipulado é comprometimento. Então o Estevão era cheio da palavra de Deus, porque ele se comprometeu a viver aquilo. Quando você se compromete a viver o discipulado, começa a ter mudanças em você, de dentro para fora. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, que discipulado é o quê? Palavra, é Jesus, é Deus na nossa vida. Segunda coisa que eu vejo aqui na vida de Estevão, ele era cheio do Espírito Santo, para ministrar um sermão daquele, bombástico, que depois levou ele a ser apedrejado. Tinha que ser cheio de Espírito Santo, cheio de Espírito Santo. E sabe o que nós estamos precisando hoje? De jovens cheios de Espírito Santo. Precisamos de pessoas que sejam cheios de Espírito Santo. A gente não pode esquecer que nós somos uma igreja renovada. Nós não podemos esquecer que nós somos uma igreja pentecostal. Nós não podemos esquecer que nós acreditamos nos dons espirituais. Nós não podemos esquecer isso. E isso também é passado através do quê? Do discipulado. E olha só, somente o Espírito Santo pode fazer com que a gente venha entender o valor do discipulado. Somente o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não estiver atuando em mim, eu não tenho amor. Eu não tenho amor por Cristo. Eu não tenho amor, pelo Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que me convence do pecado. E eu não vou conseguir transferir isso para os meus discípulos. O discípulo, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Ele precisa conhecer o Espírito Santo. Ele precisa desejar tocar no Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito Santo. Ele precisa. E querido, sabe as minhas maiores experiências? Está o irmão ali, eu encontrei ele ali, na porta. Ele falou: pastor, Pai do Senhor, lembra de mim? Eu falei: lembro, eu fui lá em Carmen. Foi a primeira igreja que eu pastoreei. Lá eu fui provado, queridos, fui testado. Deus me espremeu igual uma laranja, para tirar o melhor. Quando você estiver sendo espremido, não reclama não, porque Deus está tirando o melhor de você, para fazer uma limonada, ou um suco bem gelado de laranja, da laranja. E lá eu fui apertado, fui espremido. E quando eu cheguei naquele local, eu não entendia porque eu estava lá. Olha só como é o Espírito Santo. Cheguei lá naquela cidade, eu acelerado, do jeito melancólico que eu sou, amor? Eu brinco com ela que eu falo: eu sou melancólico. Melancólico nada, sou sanguíneo, acelerado. Saí de Sinop, liderando, a rede de jovens lá, Gaditas, na época, Vazei, de Sinop, fui para o seminário. Aquela correria frenética de estudar, fazer escala em igreja. E daí saí de Cianorte, fui para Santa Carmen. Cheguei lá, uma cidade tranquila, cidade grande, 4.000 habitantes. Comigo e com a minha família, 4.004. Falei: meu Deus, vou morrer nessa cidade. Muito pacato, parado, E eu falei: Jesus, e agora? Mas daí a gente vai para a Bíblia, a gente é discípulo. Fui para a Bíblia, Deus manda a gente o quê? Vai orar. Fui para a igreja. Escute só, você que está aqui. Por isso que é importante a gente ter intimidade com Deus, a gente orar, a gente jejuar. As pessoas hoje não jejuam não, as pessoas hoje não querem fazer propósito não, amor. Vai tomando decisão aí a torto direito.
Fui para lá, falei, agora eu sou pastor, eu não sou mais líder. Meu Deus, e agora o que eu faço? Cheguei na igreja. Daí comecei a fazer a oração de Jeremias. Senhor, por que fizeram isso comigo? Eu estava lá na igreja, Sinop, liderando jovens. Por que eu não voltei para lá, Senhor? Porque me mandaram para cá. Minha família está lá, minha casa está lá, Senhor, não sei o que. E comecei, sabe aquela oração murmurando? E eu orando, andava para lá e para cá, bravo com Deus. De repente, senti uma presença naquela igreja, que encheu aquele local. O Espírito Santo me pegou, comecei a rodar naquela igreja, as cadeiras brancas, né? Tinha umas cadeiras assim de plástico, a igreja. Comecei a rodar, vixi, derrubei todas as cadeiras. Falei assim, se estiver passando, pensei depois, se estivesse passando alguém lá na frente da igreja, aquele pastor está bêbado, está chapado. Mas o Espírito Santo me pegou, e eu caí no chão, e ali fiquei falando em línguas um tempão, e Deus começou a mostrar um monte de projeto para mim. Faz isso, faz aquilo. Daí começou a mostrar, né, coisa de discipulado, gente chega na igreja, projeto de música, e começou a mostrar um monte de coisa para me fazer na igreja, e né, eu só sei que eu fiquei ali quase umas 2 horas caído no chão, levantei suado. Meu Deus, quando eu olhei as cadeiras tudo derrubadas, ajeitei lá, corri para casa. Minha mãe morava comigo, minha mãe, menino, o que aconteceu? Suado, com o olho vermelho. Nada não, mãe, tomei um banho, coloquei uma roupa e saí visitando o povo. Em 2016, 3 de março de 2016, dia do meu aniversário. Estava me dando uma crise, né? E eu saí visitando todo mundo. Saí visitando todo mundo, e visitei todo mundo da igreja e tal. No final da tarde fui para a igreja, daí tinha um quartinho da bagunça. Toda igreja tem um quartinho da bagunça, né? Eu tinha um quartinho da bagunça, abri o quartinho da bagunça, que eu achei uma caixa cheia de material do discipulado da Aleluia. Eu falei, Deus, é aqui que eu vou começar. Eu chamei os líderes da igreja, comecei lá, 12 mulheres, a Débora começou, eu mais ou menos com uns 8 homens, mais ou menos. E nós começamos a discipular ali, começamos a injetar a palavra de Deus. Mas por que eu estou contando essa experiência? Porque o Espírito Santo, Ele me deu um direcionamento. Ele me deu o direcionamento, eu achei aquele material. Por isso que eu falei, o segredo é o discipulador. É se você ama Cristo, se você transpira a palavra de Cristo, se você realmente quer fazer parte da história de Cristo. E ali eu comecei a discipular as pessoas. Tinha pessoas que eram resistentes, tinha pessoas que não queriam, mas eu falei assim, não, meu irmão, você vai continuar sendo visitado, vai continuar tomando a ceia, você vai continuar sendo cuidado pelo seu pastor, mas aqueles que querem ser discipulados, eu vou discipular. E eu e minha esposa começamos a discipular, e o Espírito Santo foi o quê? Nos direcionando. E ali nós começamos a ver pessoas que começaram a se dedicar à palavra de Deus. E ali começou a ter as minhas primeiras experiências. Por quê? Começou a aparecer uns endemoniados, hein? Não parava de aparecer pessoas endemoniadas, pastor Jário. Depois eu entendi que era o diabo querendo me cansar para mim o quê? Parar de discipular. E eu falei, não, peraí. E daí, né, eu lembro que teve uma guerra espiritual lá, que eu fui lá umas 3 vezes na casa da pessoa. Ia lá, orava, expulsava o demônio, daí ficava 2 dias bom, voltava. Eu falei, meu Deus. Daí eu cheguei para a pessoa e falei assim, você realmente quer Cristo? Você quer ser liberto? Quero. Então amanhã, tal horário, quero você na igreja. A pessoa chegava lá e tudo. Já chegava assim, o senhor vai orar por mim, pastor? Não, pega essa revista aqui, senta aqui. Vou começar a discipular você. A palavra fala o seguinte, conhecereis a verdade, e a verdade, aquilo começou a fazer sentido. Aquela pessoa nunca mais ficou endemoniada. Por quê? Começamos a fazer o discipulado com ela, ensinar quem é Cristo. Começamos a ensinar as armas espirituais. Começamos a ensinar o que é batalha espiritual. Começamos a ensinar o que é se proteger. Por quê, querido? Eu estou falando isso. Estevão era um jovem cheio de Espírito Santo. Então ele tinha autoridade. E se nós não ensinarmos para as pessoas, nós somos cheios de Espírito Santo, amém? Você é cheio de Espírito Santo. Se você não ensinar os seus discípulos o que é batalha espiritual, o que é ser cheio de Espírito Santo, o que acontece? Nós vamos criar o quê? Uma igreja que fica mendigando.
Qualquer problema que acontece, corre para o pastor. Pastor, o demônio aqui. Demônio você tem que expulsar. É você. E eu comecei a ensinar através do que? Do discipulado. Então o discipulado, querido, ele faz com que a gente tenha experiência, né, com Deus, com o Espírito Santo. O discipulado nos mostra também o que é dons espirituais, o que é talento. Os meus talentos, eles foram que? Aprimorados. E Deus liberou novos dons sobre a minha vida. Eu comecei a entender isso através do que? Do discipulado. Aí eu abro outro parênteses. Tem um jovem que hoje ele está comigo lá em Sinop. Ele morou lá em Carme, eu discipulei ele. Ele estava afastado da presença de Deus, gostava de aprontar, empinar moto. Ele deu esse testemunho para os jovens lá em Sinop. Empinava a moto, ia para uma cidade a outra, aprontava mesmo. Estava afastado. E Deus me conduziu até ele. E ele foi na igreja. Começou a ir lá na igreja, a gente tinha um culto de jovens, né, que estava bombando, né. Deus me deu muita graça, sabe, para lidar com jovens. E a gente começou rapidinho. Começamos lá com 5 jovens, quando foi ver 10, 15. A gente fazia culto lá na sexta-feira, dava 40 jovens. Uma cidade de 4 mil habitantes. E ele veio junto. E eu lembro que ele chegou para conversar comigo. E aí, pastor, tal, tô vindo na igreja, tal. E eu fiquei meio assim, né. Eu falei assim, mas você está vindo aqui para a igreja para transar com as meninas ou você quer Deus? Falei desse jeito para ele. Batia real, puf. Ele se assustou, né? Ele falou assim, não, eu quero Deus mesmo. Eu falei, você quer Deus? Então amanhã, tal horário, eu quero ser aqui na igreja. Ele chegou. Falei assim, essa daqui é o seu material. Você tem Bíblia? Tenho. Tem caneta? Tem. Então no próximo você vai trazer sua Bíblia e a caneta. E começamos o que? O tempo de mesa. E ali eu comecei a discipular esse jovem. E Deus começou o que? Dar experiências aleluiada para esse jovem. Deus começou a tratar os traumas dele. O Espírito Santo começou a entrar dentro dele. Ele começou a ficar cheio do Espírito Santo. Era um camarada que acontece que o pai abandonou ele. Ele não tinha identidade paterna. E ali que acontece, Deus começou a usar a minha vida para o quê? Para imprimir a identidade o quê? De pai na vida dele. E ele começou a ter muita afinidade comigo. E logo ele se tornou também o que? Um líder. Logo ele começou a discipular também. Me ajudou nos discipulados lá. Eu vim para Sinop. Daí passou um tempo, ele vem. Até estava falando com o pastor Jairo hoje. Fui visitar ele ontem, né? Tirar umas dúvidas dele. Daí ele mora, pastor Euclides, na frente da igreja do pastor Aldrey. Eu até tirei uma foto, mandei no grupo presbitério. Estou visitando uma ovelha em outra jurisdição, né? E o Aldrey pensou que eu estava vindo visitar ele. Ele falou, cadê você? Ele ligou para mim, cadê você? Não, vim eu visitar uma ovelha. Que ovelha? Não vou falar o nome não, deixei ele com a pulga atrás da orelha, né? Brincando. Mas ele mora na frente da igreja do pastor Aldrey. Ele atravessa a cidade. Nossa igreja é longe. Ele atravessa a cidade, mas por quê? Afinidade. Foi discipulado. Nós o que? Ele me conta todas as histórias da vida dele. Tudo. E dentro do discipulado a gente aprende. Tentação confessada é pecado não consumado. E ele aprendeu isso. E qual a dúvida que eu fui tirar dele, queridos? Nós tivemos o que? Um sábado da liderança. Foi aleluiado esse sábado da liderança. Começamos 2 da tarde, foi 10 da noite. Eu ministrei, o pastor Rodrigo, o pastor Rogério. O Espírito Santo fez algo extraordinário depois da festa dos discípulos, pastor. Aconteceu muita coisa, sabe? Veio como uma onda, sabe? E ali, os nossos discipuladores, nossos líderes tendo experiência com o Espírito Santo. Alguns foram visitados, uns foram batizados, uns começaram a falar em língua estranha, outros começaram a profetizar. Deus começou a fazer um negócio, né, diferente assim. Diferente dos encontros com Deus. E daí qual que era a dúvida dele? Pastor, eu estou tanto tempo na igreja, eu sou discipulado, eu sou compromissado, eu entrego meu dízimo, né? Eu vi as pessoas lá, sabe, assim, falando língua estranha. Eu queria falar em língua estranha e eu não consigo. E
E eu fiquei com isso na interrogação na minha cabeça: será que eu sou cheio do Espírito Santo ou não? Eu fui mostrar para ele os dons. Falei: vem cá, meu amado Timóteo, né? Vou te mostrar aqui os dons. De repente você não tem um dom de línguas, e ele é um diácono da igreja, e ele faz por excelência. Mas Deus te deu o quê? A diaconia como ministério. Você ama servir. Ele é um dos diáconos assim por excelência. E eu mostrei para ele, falei assim: não é o fato de você cair no chão, não é o fato de você falar em línguas estranhas. Comecei a lembrar a ele do tempo que nós tivemos de mesa, estudando sobre o que? Né? Dons e ministérios. Esse é o papel do discipulador. Você direcionar, você mostrar para o seu discípulo, né, que ser cheio de Espírito Santo não é só o blá blá blá, como a gente fala, mas é o que? As evidências do fruto do Espírito Santo na sua vida. É o amor, é a paz, a longanimidade, o domínio próprio. E nós começamos a mostrar isso para ele. Por que eu estou contando essa experiência? Por quê? Ser cheio de Espírito Santo é o que? Vivenciar Deus na sua plenitude. Às vezes alguns de nós vamos criando doutrinas. Ele veio de uma raiz de uma doutrina, ó. Se você não falar a língua estranha, você não tem o Espírito Santo. Está errado. Existe uma gama de categorias, né, de dons espirituais que são distribuídos. Mas vamos lá. O que eu via na vida de Estevão também, ele era um jovem cheio de esperança e amor. Olha só, uma pessoa para ser escolhida, para cuidar de órfãos, viúvas, necessitados, né, deve ter o que? Uma personalidade, né, uma personalidade que esbanja o que? Esperança, que esbanja o que? Amor. Por quê? Cuidar de órfãos não é fácil. São pessoas que acontecem, pessoas que ficaram desamparadas, pessoas que sentem às vezes rejeitadas, abandonadas. E Estevão, o que acontece? Tinha que cuidar dessas pessoas. Aí eu abro um leque, trabalhando com jovens. O que mais aparecia? Jovem que se sentia rejeitado, jovem que se sentia órfão, de pai vivo e pai morto. E como que eu vou ajudar esses jovens? Eu falo: Deus, como que eu vou ajudar esses jovens? No discipulado, tempo de mesa, ministra a palavra, mas ouça ele também. Não fique só você falando, porque eu gosto de falar. Deus teve que me tratar. Ouça eles. E eu comecei a ministrar. Daí teve uma lição que eu ministrei, até eu lembro, uma lição que eu ministrei sobre perdão. Meu Deus, aquela lição foi forte. Comecei a falar sobre perdão, daí eu senti uma presença do Espírito Santo na sala. Quando eu vi aquele jovem já estava chorando. E ele falava assim: agora eu sei que eu tenho um pai. Agora eu sei que eu tenho um pai. E ele começou a liberar perdão, liberar perdão. E ele começou ali no meio da lição. Querido, por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos num mundo, um mundo caído, onde Satanás tem roubado a esperança das pessoas, onde Satanás, o que acontece? Tem feito o amor se esfriar. Essa geração nunca foi tão sem esperança. Até dentro do discipulado eu perguntava para os jovens: o que você quer ser quando você crescer? Eu brincava com eles, um jovem de 15, né, 16, o que você quer ser quando você quer crescer? Você quer ser o quê? Eu não sei, eu não pensei sobre isso ainda. 16 anos, 15 anos. Na minha época, quando alguém perguntava: você quer ser o quê? Quero ir na lua, quer ser policial, quer ser bombeiro, quer ser caminhoneiro. A gente falava. Então a gente vê o que? Uma geração que está o que? Sem esperança. Mas por quê? O príncipe deste mundo, Satanás, ele está roubando, querido. Está roubando a esperança. E como nós podemos o que? Retomar? Através do que? Discipulado, ensinando que existe uma esperança que é Jesus Cristo, que existe que um amor que é Jesus Cristo,
Então Estevão, o que acontece? Ele era um jovem cheio de esperança, ele transmitia essa esperança, ele transmitia esse amor. E eu comecei a ensinar meus discípulos a fazer isso. Amanhã de manhã nós vamos mostrar algumas coisas aqui para vocês, bem aleluiadas. Por isso eu não quero, entrar muito nesse assunto, porque eu quero mostrar para vocês. Então o que acontece? Estevão era o que? Um jovem cheio de esperança. Ele lidava com órfãos, lidava com viúvas. Viúvas é o que? Mulheres que perderam seus maridos. E nós sabemos que naquela época uma mulher que perdia o marido, o que acontece? Ela ficava abandonada, não tinha sustento. Quantas mulheres começaram a aparecer na igreja que não tinha maridos? Não tinha maridos porque ou eram viúvas, ou o que acontece? Os maridos não davam assistência no lar, como marido, como pai. Cuidei de mulheres, o que acontece, Glória a Deus pelos irmãos que são caminhoneiros, mas a gente tem que ficar atento. Cuidei de mulheres, que acontece? O marido ficava na estrada um tempão. Quando ele chegava, ele não ia para o lar, ele não ficava no lar dele. Ele chegava ali para abraçar os filhos. Ele ia ver os amigos. E essas mulheres, vamos dizer assim, que tinham um espírito de viúvas. E como que nós começamos a tratar desses traumas? Através do que? Dos discipulados. Através dos discipulados, vamos injetando o amor de Cristo. Estevão cuidava também dos necessitados. Necessitados é aqueles que estavam em crise. Naquela época, o povo estava vivendo uma grande crise. Altos impostos. Será que é diferente de hoje? Quantas pessoas aparecem na igreja desesperadas porque a empresa está falida? Discipulei um jovem, cuidando de um jovem, discipulando, e estou aconselhando. Novo, 20 e poucos anos aí, beira os 30, com dívida já de quase 40 mil reais, 60 mil reais. Como começa a vida? Algumas dívidas sim já. E sabe onde a gente trata isso, querido? No discipulado. Que a Bíblia vai falar sobre controle financeiro. A Bíblia tem receita para tudo. E comecei injetar a palavra de Deus, ensinando a ser comprometido, ensinando a cuidar de suas finanças, ensinando o que acontece, a ter esperança. Vai mudar isso, mas você precisa se comprometer com Deus, você precisa se comprometer com aquilo que está sendo ensinado, você precisa colocar ordem na sua vida. Então, o jovem cristão de hoje, ele precisa dar mais esperança e amor. Quando nós discipulamos, nós estamos injetando essa esperança, estamos injetando esse amor nos corações, estamos mostrando para as pessoas, que estão ali num GD, num grupo de discipulado, que Jesus é esperança, que Deus é amor. Queridos, como eu falei, eu discipulo 1, discipulo 2, discipulo 3, às vezes 4. O mesmo amor que eu discipulo 4, 6, eu discipulo 1. Porque Deus está ali. Isso que nós precisamos entender. E nós precisamos entender também que a palavra, ela vai trazer um novo vigor de esperança para as pessoas. Só que é tempo de mesa. Sabe que nós nos acostumamos? Nós acostumamos com isso daqui, A palavra, ela só vem através do púlpito. Só através do altar. O alimento só sai daqui. É o aviãozinho, O pastor vem abre a boquinha, Estou indo com o alimento. Não me entenda mal, não quero que você desconsidere isso daqui. Mas eles iam no templo, de casa em casa, nas ruas. Nós temos que entender que vai além. A esperança, ela precisa ser injetada de casa em casa.
E terceiro, Estevão era um jovem o quê? Corajoso. A pergunta é: você tem sido um cristão corajoso? Quando eu chamo algumas pessoas para discipular, pastor, eu não sei se eu vou dar conta, não. Mas você tem 20 anos de igreja, você tem 30 anos de crente, você não dá conta de cuidar de uma pessoa? Ai, pastor, não sei se eu dou conta, não. Porque falta coragem. Coragem, assumir realmente a identidade que Deus nos deu. Olha só, Estevão era um jovem corajoso, e isso foi demonstrado no desempenho da função dele ministerial, como diácono, na ministração dele, né, no cuidar das pessoas. E nós precisamos ter essa coragem. Deus tem chamado que a geração de hoje, o quê? Para se levantar como uma geração corajosa, que cuida das pessoas. Você pode cuidar de pessoa lá na sua faculdade, você pode cuidar de pessoa lá na sua escola, você pode cuidar de pessoa lá no seu trabalho. Eu fiz discipulado já na mesa de lanchonete, já fiz discipulado debaixo de um pé de manga, nós já fizemos discipulado no shopping. É legal estar fazendo discipulado lá no shopping, pastor Cleiton, fazendo discipulado lá no shopping com 6, daqui a pouco o pessoal passou olhando, e esse povo aí, e esse povo aí? Daqui a pouco já vira um evangelismo, você ganha 2 ou 3. Mas por que eu estou ensinando isso para os meus discípulos? Mas nós vamos fazer a lição lá no shopping, pastor. No shopping. Mas não é o encerramento do módulo? Mas a lição vai ser no shopping. Depois nós vamos comer pizza. Mas eu tenho que levar a revista? Tem que levar a revista. E a Bíblia? Leva também. Mas tem certeza? As pessoas não vão ficar olhando? Mas essa é a intenção. As pessoas têm que olhar, saber que nós somos crentes. Eu olhei para um e disse: seja corajoso. E eu ministrei a lição lá com ousadia. Foi um tempo de mesa legal. As pessoas ficavam olhando, né? Achavam, né, interessante aquilo ali. Fizemos o encerramento do módulo, que é o módulo comunhão. Depois tivemos todo o momento de comunhão e tal. Passa-se 2 semanas do encerramento do módulo. Daí eles começam a mandar mensagem para mim: pastor, e aí? Quando nós vamos se encontrar de novo? Eu falei: mas não era você que estava com medo de ir no shopping? Não, mas agora se o senhor chamar, nós vamos sentindo saudade já. Por que eu estou falando isso, querido? Nós precisamos ser corajosos. Hoje nós precisamos de uma geração corajosa. É dentro de um GD, de um grupo discipulado, né? O jovem cristão, né? Ele vai ser encorajado, ele vai ser orientado para vencer o que? As muralhas, para derrubar as fortalezas. E sabe, muitos jovens ao iniciar o discipulado, sabe o que acontece? Eles querem resposta. Eles começam a querer respostas para suas fragilidades. Assim como eu, quando eu comecei meu discipulado, qual que era a minha crise? Eu sofria de uma rejeição paterna. Eu saí de casa aos 17 anos, porque eu não aguentava mais ficar em casa. Então, vazei de casa. Fiquei lá em Curitiba, né? Daí Deus levou uma mulher aleluiada lá para Curitiba, né? E lá nós namoramos, noivamos, casamos. Dessa mulher aleluiada me arrastou para Sinop. E eu nem sabia onde era Sinop. Só sabia que Mato Grosso tinha onça, tinha cobra, tinha todo tipo de coisa. Você vai para lá, cuidado, tem onça. Falava assim para mim, tem cobra. Saí de lá, vim parar em Sinop. Mas eu vim cheio o quê? De rejeição, cheio de mágoa. Eu tinha uns comportamentos meio estranhos, sabe? Tinha épocas, né? Épocas da minha vida que acontece que ninguém podia falar comigo. A Débora sofreu. Eu entrava assim debaixo da coberta, um calorzão me cobria, né? Ninguém podia falar comigo. Época de comemoração do Dia dos Pais na igreja, aquilo ali era terrível para mim. Quando falava de pai, era terrível.
E eu fiquei guardando isso quase 10 anos, irmãos. Quase 10 anos. Mas sabe como Deus me libertou? Foi dentro de um discipulado. O dia que o meu pastor começou a ministrar algo sobre paternidade, e aquilo começou a confrontar. Eu comecei a ficar com raiva. Daí o pastor falou assim: coloca para fora. Eu falei: mas se eu colocar para fora, eu vou arrebentar o senhor aqui. Mas coloca para fora. Daí comecei a colocar para fora, comecei a falar minhas indignações e tal, comecei a vomitar tudo. Ele falou assim: está na hora de você fazer uma viagem de volta. Você precisa perdoar. Eu estava indo bem em tudo. Mas ele falou assim: como que você quer? Você falou que tem um chamado aí pastoral, como você quer ser pastor guardando isso daí? Pastor é pai espiritual, como você quer ser pai espiritual desse jeito? E ali começou um processo de cura, dentro de um grupo de discipulado, querido, dentro do discipulado, eu e meu pastor ali. Comecei a colocar para fora todas as minhas fragilidades, meus medos, minhas indignações, comecei a lançar ali. E ali que acontece? Eu orei, liberei perdão, beleza. Passa-se uns anos, vou fazer o caminho de volta à minha terra, né? Comprei um carro, um uninho, sem ar-condicionado. Na época coloquei a esposa dentro. Esses daqui era tudo pequenininho dentro. Meu filho, saí daqui de Sinop, fui bater lá na minha cidade. Fui olhar nos olhos do meu pai para falar: ó, eu libero perdão e eu quero que o Senhor me perdoa também. Parece que um peso saiu dos meus ombros. E ali a minha vida começou a andar. Minha vida ministerial, as outras áreas, começou a andar, querido. Começou a andar. Mas por que eu estou falando isso? Dentro de um discipulado. Dentro de um discipulado eu comecei o quê? Ser corajoso para contar as minhas fragilidades, as minhas fraquezas, confessar as minhas tentações. E Deus começou a fazer algo extraordinário. Eu lembro que eu discipulei uma pessoa e eu comecei a falar isso para ela. E ela começou a entender também, e ela começou a abrir o coração dela. Eu falo que, e daí Deus começou a fazer uma obra no coração dessa pessoa, e daqui a pouco outra, lá na antiga cidade que eu pastoreava, jovens, com a mesma crise que eu estava passando. E eu comecei a mostrar para eles que eles poderiam fazer um caminho diferente do meu. Eu falei assim: ó, você não precisa sofrer 10 anos. Eu sofri 10 anos. Não é porque eu andei de sapato furado, você vai andar de sapato furado. Libera. E dentro de um grupo discipulado, nós fomos trabalhando essas áreas. E esses jovens foram, se tornando jovens corajosos, confessando as suas tentações, falando das suas fragilidades. E eu ali orientando, aconselhando. E muitos tiveram a coragem até de confessar Jesus Cristo dentro de um grupo discipulado. De repente, para você, confessar Jesus Cristo, de boa. Eu estou falando de pessoas que acontece, que tem uma veia. Em outra seita, muito forte. Assim como a minha. O dia que eu decidi batizar, aos 15 anos de idade, o pastor foi conversar com meu pai. Meu pai falou assim: ó, pega as suas coisas, vai embora. Eu fiquei 40 dias fora de casa, por isso que eu guardava aquela mágoa. E quando eu voltei, eu sofri uma perseguição dentro da minha casa. Você não pode assistir televisão, você não pode jogar bola, você não pode andar sem camisa, você é crente. E Deus começa a mandar jovens, depois de anos, eu pastoreando, Deus começa a mandar jovens para mim, com os mesmos dilemas, meu irmão. Aí você pode só derramar aquilo que você tem. Você só derrama na vida do outro aquilo que você tem. Quando eles vinham chorando, eu já sabia. Eu passei por isso. Então eu sabia lidar com a situação. E Deus começou a usar a nossa vida naquela cidade de forma tremenda. E nós começamos a discipular, tocar a vida desses jovens. E para a glória de Deus, muitos deles estão na igreja até hoje. Alguns congregam lá, outros estão congregando em Sinop, nos auxiliam ali. E para fechar,
eu vejo que Estevão, ele tinha convicção forte. O que é uma pessoa que tem convicção forte? Ela crê naquilo ali. Outras pessoas podem falar qualquer coisa, mas não, eu creio nisso daqui. Hoje na nossa geração está faltando isso, jovens com convicção forte. E Estevão, ele tinha essa convicção firme em Jesus Cristo, ele acreditava nas promessas, acreditava na vida eterna, ele estava decidido o quê? Morrer por Jesus Cristo. E hoje nós precisamos disso, querido, nós precisamos ter essa convicção, precisamos o quê? Ter essa convicção de morrer por Cristo. Quando fala morrer por Cristo, Cristo não está falando para você ir lá a uma cruz do Calvário, lá não. Cristo está falando para você pagar um preço por outras pessoas. Hoje eu só estou pregando aqui. Hoje o pastor Jairo só é pastor, pastor Euclides só é pastor, né? Alguns estão aqui porque teve pessoas que pagaram um preço. E essas pessoas tinham uma convicção forte e pagaram um preço. O que falta nos dias de hoje é isso. Então o que tem faltado é convicção à nossa juventude. Muitos ainda não tem essa compreensão que é o que Cristo fez. Aí eu quero abrir um paralelo. Tem uma lição que nós ministramos dentro do discipulado, que ela pergunta assim, perguntinha básica. Ela pergunta assim: se você morresse hoje, você iria para o céu ou iria para o inferno? Perguntinha básica, xizinho lá, né? Daí você acredita que às vezes tem pessoas que têm 10 anos, está dentro da igreja, que ele coloca que ele iria para o inferno? Ou ele não tem certeza da vida eterna? Eu pergunto: mas, meu irmão, por que você não tem certeza da vida eterna? Estou falando de pessoas que têm 10 anos, 15 anos de crente, tá, gente? Por que você não tem certeza da vida eterna? Por que você acha que você vai... eu briguei com a minha esposa hoje. Eu pisei no rabo do gato quando eu saí, né? Para ir para trabalhar, o gato me arranhou, daí eu falei um palavrão. Ó a ideia. Daí eu vou explicar. Querido, Deus não é dessa forma. Explica dentro do discipulado. Deus não é dessa forma, né? Você aceitou Jesus Cristo. Jober aceitou Jesus Cristo. Ele escreveu o seu nome no livro da vida. O Jober agora pecou. Daí Deus vai com uma borracha, pega a borracha gigante dele, né? Vai lá e apaga o nome do Jober. Jober pediu perdão do pecado. Ele vai lá e escreve o nome do Jober de novo. Jober pecou. Daí o que acontece? Ele pega a borracha, vai lá, apaga o nome do Jober. Jober pediu perdão agora, ele escreve o nome do Jober. Daqui a pouco, né? É igual a escola, né? Lembra que a gente fazia isso? Pegar a borracha, daqui a pouco rasga. Deus não age dessa forma. Daí eu vou explicar dentro do discipulado para uma pessoa que tem 10, 15, 20 anos de crente. A ideia. E por que eu estou falando isso? A convicção dessa pessoa está errada. E nós estamos falando o quê? De pessoas que estão 10, 15 anos. Por isso que o fecha aqui da mensagem, né? Não é mais um bate-papo, é o quê? Uma retomada da palavra. Nós precisamos retomar a palavra. Porque senão, se eu tenho essa convicção, né? Que porque eu pisei no rabo do gato e de repente eu chutei o gato, eu vou para o inferno, não tenho certeza mais da vida eterna, eu vou derramar isso na vida de outra pessoa que eu vou estar ensinando. Quantas pessoas dentro da igreja não vai ter essa certeza da vida eterna? E dentro do discipulado nós temos essa oportunidade de ensinar aquilo que é correto, a compreensão clara da palavra de Deus. Quando nós discipulamos, que é quando nós vamos mostrando, né, para jovens, adolescentes, homens, mulheres, a importância o quê? De tomar a decisão de forma convicta e não só no emocionalismo. Aí eu quero contar a última experiência que eu tive lá em Santa Carmen. Comecei um grupo grande. Não é o correto você fazer um discipulado com 20 pessoas. Ou você faz 1 a 1, 2, 3. Eu sempre tenho orientado, o máximo 8 pessoas. Amanhã nós vamos falar sobre isso.
Mas eu comecei com 20 pessoas, que era a necessidade, lá na igreja. E eu lembro que nós estávamos numa roda bem grande assim, ó. E eu discipulando, falando e tal, né? Daí eu estava falando a lição sobre batismo, gente. Estava falando sobre batizar nas águas e tal, não sei o quê. E eu estava falando sobre a decisão, quando você decide por Jesus, né? Quando o pastor está pregando, né? O Espírito Santo está trabalhando nos corações, a multiforme graça de Deus está agindo, né? Nos corações. Daí o pastor, né? No final ele faz o fecha, Deus usa ele com poder, ele faz o apelo. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus, né? Quando você vê, você já está lá na frente, porque o Espírito Santo tocou em você, é como um imã, trouxe você para frente. E eu falei isso na lição e tal, e não sei o que. Daí eu já estou lá na frente, entrando já em outro tópico. Daí uma irmã, ela pede assim: pastor, eu posso falar algo aqui? Eu falei: pode, irmã. Eu quero voltar lá atrás sobre a questão do batismo, sobre erguer a mão e tal, não sei o que. Eu quero contar algo. Ela começou a chorar. Eu falei: meu Deus, e agora que essa irmã vai falar aqui, né? Ela e mais 19. Ela falou: sabe o que aconteceu, pastor? Foi o seguinte: eu estou sentindo que eu pequei, que eu estou em pecado, pastor. Eu estou achando que eu tenho que ser batizado de novo. Eu falei: mas o que aconteceu, minha irmã? Eu desci as águas, eu era adolescente, tinha 15 anos de idade. O que acontece? Eu fui na igreja, a convite das minhas amigas, eu estava lá com as minhas amigas, o pastor fez o apelo, minhas amigas foram para frente, só que eu olhei para o banco, fiquei sozinho. Falei: não vou ficar aqui sozinho, não. Eu vou para frente. E ela foi para frente. E ela, aquele momento que acontece, ela não estava entendendo o que aconteceu. As amigas de repente estavam. Mas ela não queria ficar sozinha no banco, ela foi para frente. Gente, ela estava cantando louvor, já estava na igreja há algum tempo, já era casada com um marido servindo na igreja, com os filhos na igreja, e ela começou a chorar ali, o Espírito Santo começou a testificar algo do passado dela. Eu falei: minha irmã, o batismo é um só, eu não vou batizar você de novo, mas se o Espírito Santo está testificando que tem algo errado dentro de você, nós vamos fazer uma oração agora, e esse peso vai ser tirado dos seus ombros agora. Daí que eu fiz, pedi para ela ficar de pé, pedi para todo mundo ficar de pé, fiz a oração do pecador arrependido novamente com ela, depois fiz uma oração, né, sobre momento de incredulidade, tudo e tal, selamos aquele momento. O que acontece? Essa mulher depois parece que começou a romper o ministério dela, sabe? Destravou, sabe? Depois eu fui conversar com ela, e ela falou: pastor, eu nunca contei para ninguém, mas agora eu chamei o senhor aqui para me contar para o senhor. Anos vinha essa acusação. Satanás, querido, ele precisa só de algo. O pastor conta, né, que Satanás ele só quer um preguinho, né? Quer colocar aquele preguinho lá. Ele prega lá e daí ele pendura o que ele quiser. Satanás ficou anos acusando aquela mulher. E como ela se libertou da acusação? Através do discipulado. Nessa noite eu quero mostrar para você, querido, através da vida de Estevão e através dessas experiências que eu contei, né, que o discipulado, ele é muito importante na vida de uma pessoa. Ele transforma a vida de uma pessoa, né? Estevão, ele não se calou. Estevão, o que acontece? Ele era de templo, no templo, na casa, nas ruas, né? Discipulando as pessoas, ajudando. E nós precisamos fazer isso. Hoje nós não podemos nos calar, nós precisamos evangelizar e ao mesmo tempo discipular. O avião, tem um avião ali, né? O avião ele não consegue voar com uma asa só, ele não vai ter que colar com uma asa só, ele precisa de duas asas. É o ganhar e o discipular. Eu quero que você fique de pé.